Olá! A nossa lição de hoje será sobre o fariseu e o publicano. Muito bom estar com vocês novamente. Vamos continuar o estudo das parábolas de Jesus. Uma coisa interessante da parábola que estudaremos é que ela foi direcionada a um grupo específico de pessoas. Vamos ver lá o que está escrito em Lucas, capítulo 18, versículo 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Essa parábola foi direcionada àqueles que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Quantas vezes também não somos tentados a achar que somos mais justos do que outras pessoas e por isso merecemos mais as bênçãos de Deus do que eles? Antes de continuarmos, vamos observar alguns experimentos. Primeiro, temos aqui 2 copos com o mesmo formato e o mesmo conteúdo. Vamos observar o que acontece quando acrescentamos um outro elemento a essa mistura. Agora temos 2 balões, mesma cor, mesmo formato, mas que reagem de forma diferente quando tentamos atravessar um palito de churrasco por eles. Muitas pessoas são aparentemente semelhantes, mas suas ações e reações demonstram que na realidade elas são totalmente diferentes. Na parábola de hoje, Jesus fala sobre 2 personagens que são semelhantes. Os 2 eram judeus. Decidiram fazer a mesma coisa, mas o resultado de suas ações foi bem diferente, pois embora a forma utilizada por eles fosse a mesma, a essência dos 2 era muito diferente. Mas quem são esses personagens? O primeiro personagem era o fariseu. O fariseu era aquele que era integrante do partido religioso dos judeus, que era radicalmente conservador. Eles observavam os mínimos detalhes da Torá. A Torá era a lei de Moisés. Eles se apegavam às tradições judaicas, mantinham os costumes dos antepassados e eram muito inflexíveis. A palavra fariseu está ligada à ideia de separação, mas com o passar do tempo eles se desviaram do seu objetivo e passaram a ser uma seita radical. O segundo personagem é o publicano. Os publicanos eram empregados dos romanos e exerciam a função de cobrar os impostos e as taxas alfandegárias. Eram vistos pelo povo israelita como pessoas impuras devido à atividade que exerciam. Se o publicano fosse judeu, a sua situação era ainda mais grave. Era desprezado pelos judeus, especialmente pelos fariseus, por considerados traidores e corruptos. Como já sabemos um pouco mais sobre os personagens da parábola, vamos a ela. É só o que eu tenho. Todos os impostos devem ser pagos integralmente! Senhor, você tem essa galinha Aqui, leva isso Aceite a daqui. galinha, por favor. Vamos! Aceite a galinha, não. Saia daqui! Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores. Vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens.
ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos? Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus. No vídeo que assistimos, a história é contada de uma forma um pouquinho diferente do que está registrado na Bíblia, mas dá para a gente entender muito bem sobre aquilo que Jesus falou. 2 homens, 2 orações e 2 resultados muito diferentes. Vamos analisar essas orações? Primeiro, a oração do fariseu. O fariseu muito provavelmente procurou um lugar de destaque. Lucas relata que ele orava em pé. Até aí, nenhum problema. Essa era a postura correta. O povo orava em pé. Estar de pé quando a Bíblia será lida ou quando uma oração será feita é um sinal de reverência e respeito. A forma estava correta. O fariseu tinha a forma, mas não tinha essência. Forma sem essência é vazia. Na verdade, o fariseu não fez uma oração a Deus. Ele ora de si para si mesmo, destacando primeiro uma lista de pecados que ele não fazia. Não era roubador, injusto ou adúltero, mas depois destaca as ações que ele fazia. Jejum 2 vezes por semana, ou seja, ia além da sua obrigação cerimonial, que era de jejuar 1 vez por semana e dava o dízimo de tudo. A base dessa oração era o merecimento, era quase uma cobrança por tudo aquilo que fazia. A outra oração foi a oração do publicano. O publicano também estava de pé, a forma também estava correta. Ele era judeu e tinha o direito de entrar no templo, mas Lucas narra que ele estava de longe. Isso dá a entender que ele estava no pátio dos gentios, provavelmente por se sentir indigno e incomodado com o que estava fazendo com o seu povo. Nem sequer levantava o rosto e pedia a misericórdia de Deus. Em algumas versões da Bíblia, a expressão que ele usava era ser propício a mim. Esse termo nos remete ao Velho Testamento, ao ritual da propiciação, quando o sangue de um animal era borrifado sobre o propiciatório, que era a tampa da arca da aliança, como um sinal de arrependimento e o desejo de perdão. O publicano chegou sem méritos, sem exigências e sem desculpas. Quais as lições que nós podemos tirar com essa parábola? Primeira lição: quem se preocupa mais com a forma, com a aparência de cristão, acaba se satisfazendo apenas com isso. Quem quer comunhão com Deus vai além da forma. Uma segunda lição que nós aprendemos: Deus perdoa erros e não justificativa. O fariseu considerava que não tinha do que se arrepender. Logo, ele também não tinha do que ser perdoado. Quando alguém não consegue reconhecer seu próprio pecado, isso pode ser o sinal de algo muito mais grave do que simplesmente o orgulho. Isso pode até significar a ausência da genuína regeneração, pois a Bíblia é clara ao dizer que todos nós pecamos. Terceira lição: a parábola do fariseu e do publicano também nos ensina que não se pode impressionar a Deus. O fariseu tentou fazer isso, se comparando às outras pessoas e mostrando o quanto ele era superior a elas. Ele se julgava diferente e acima de todos, mas Deus não se impressionou com isso. Finalizando, a parábola do fariseu e publicano nos convida a fazer um importante autoexame. Devemos olhar para as nossas vidas e avaliar nossa conduta diante da palavra de Deus.
Afinal, fariseus e publicanos continuam espalhados por todos os lugares. No dia de hoje, nos parecemos mais com um homem que foi para casa justificado ou com aquele que não alcançou o perdão? Quando olhamos para a nossa própria vida através do espelho das Escrituras, em algumas oportunidades, nós vemos um fariseu? Os fariseus se preocupavam mais com o que as pessoas estavam olhando, mas se esqueciam que Deus também estava olhando e que Deus não vê apenas o exterior. Deus está nos olhando e precisamos querer agradá-lo em primeiro lugar. Que esse continue sendo o nosso maior objetivo. Foi muito bom compartilhar a palavra de Deus com você. Que Ele continue sustentando a sua vida. Até a próxima. Tchau!